estamos aqui para a nossa reflexão. E o tema de hoje, muito se pedirá, será pedido a quem muito foi dado. Então, eu leio, para iniciar a nossa conversa, uma parte do Evangelho. O servo que tiver conhecido a vontade do seu Senhor e que, apesar disso, não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e tiver feito coisas dignas de castigo, será menos atingido. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. Logo após, tem uns comentários no Evangelho que eu retirei algumas coisas que eu acho bem importante para a nossa reflexão. Que diz que aquele que conhece os preceitos de Jesus e não pratica aquilo que conhece, ele está em falta. Porque quando nós conhecemos, nós temos já uma caminhada. E nós não podemos ficar só na teoria. E nós não somos espíritas dentro da casa espírita. Nós somos espíritas em qualquer lugar onde estivermos. Nós não somos aquelas pessoas que, eu sou espírita, então na casa espírita eu faço a prece, eu participo das reuniões. Ser espírita, já se falava, e Allan Kardec diz, é aquele que procura sempre ser o melhor. Né? Nós conhecemos o bom espírita quando ele está sempre procurando o seu melhor e pegando os preceitos para ele. Num outro comentário do Evangelho diz assim: aquele, pois, que não pratica para o seu aperfeiçoamento, que os admira como coisa interessante, ou seja, é interessante, gosta de ouvir, mas não se utiliza disso para praticar e se aprimorar, também está em falta. E muitas vezes nós temos a parte que a gente gosta de estudar, gosta de saber coisas, mas não conseguimos pôr em prática. E nós temos a caridade, que é um dos preceitos que nós temos que trabalhar muito. Fora da caridade não há salvação. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem ao mal, pois a miúde escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Porque muitas vezes os médiuns recebem as mensagens, recebem as comunicações, mas não consideram que sejam para eles. Sempre se dirigem para os outros. Olha, tem que fazer isso, os espíritos disseram, para os outros, para os outros. Quando nós recebemos uma comunicação, a primeira triagem que nós temos que fazer para dentro de nós mesmos. O que essa mensagem traz para mim? Porque a mudança começa comigo. A mudança é interior. Nós gostamos muito de mudar os outros, mas nós vamos mudar o nosso ambiente a partir da nossa mudança. E nós caminhamos, como sabemos, né, a passos lentos. E uma outra passagem, Jesus disse: fosseis cegos, não terias culpa. É aquilo que nós comentamos antes. Se nós sabemos, nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar, e nós espíritas que sabemos da vida continua, que sabemos das encarnações, que sabemos das propostas que temos quando voltamos à carne, temos muita responsabilidade para conosco mesmo, para trilhar o nosso caminho,
para com os outros, para a benevolência, a compreensão, o esclarecimento. Isso é importante. Então nós vamos fazer uma comparação muito básica para que possamos entender a nossa caminhada. Quando nós somos pequenos, ou quem tem filhos pode se lembrar, que quando a criança começa a caminhar, a mãe ou o pai ou alguém que está junto fica ali. A criança dá os seus primeiros passos, vai devagarinho, se desequilibrando, e a mãe está ali segurando. Se ela cai, a mãe levanta, faz caminhar de novo, né? Quando a criança vai para a escola, ela vai aprender as primeiras coisas. A professora não chega lá no primeiro dia de aula e entrega um texto para que ela leia. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, quando somos crianças, né? Quando nós fomos crianças e quando os nossos filhos eram pequenos, botava as rodinhas. As rodinhas é o amparo, é aquele equilíbrio que nós precisamos ter para seguir o caminho. E aí nós pensamos, né? A mãe segurando a criança, nós podemos ver quantas vezes, né? Maria, nossa Mãe Santíssima, ela está lá equilibrando a gente quando, né, nós pedimos que ela nos ajude, que nós ainda não conseguimos trilhar o nosso caminho. Nós vamos indo e ela vai nos amparando, enviando os seus colaboradores. Podemos ver Jesus sendo aquele que coloca a rodinha na nossa bicicleta. E ele está lá ajudando, mas conforme nós vamos trilhando o nosso conhecimento e vamos evoluindo, ou pelo menos temos condições de evoluir, as rodinhas têm que desaparecer. A mãe não precisa mais segurar e a professora já pode dar um texto. E é a nossa vida, é a nossa jornada. É assim que acontece. Porque com todo esse nosso amparo, nós não podemos nos esquecer que nós temos o nosso caminho que é só nosso. Ninguém trilha o nosso caminho. Ninguém faz a nossa parte. Nós temos a ajuda dos irmãos do plano espiritual. Nós temos os nossos anjos na terra também que nos ajudam. Nós temos Maria Santíssima que sempre ouve as nossas preces e Jesus que está sempre nos dando a direção. Porém, a jornada é nossa. Eu escutei a semana passada uma palestra do Dr. Décio Iandoli e ele falou uma coisa que eu sempre ouvia, mas ele acrescentou uma coisa muito especial. Ele coloca que quando tinha alguma dificuldade, a doutora Marlene Nobre sempre falava para ele: vai dar certo, não te preocupa, Jesus está no leme. É verdade, Jesus está no comando. Ele é o nosso governador. E através dos seus emissários trabalha incansavelmente pelo nosso planeta. Mas o Dr. Décio colocou uma coisa bem importante, que Jesus está no leme, mas nós temos que cuidar para não cairmos do barco. Porque é a nossa parte, é aquilo que nos cabe fazer. Então Jesus está sempre conosco. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque como nós entendemos as encarnações da forma que o Espiritismo nos traz, porque outras religiões também eles entendem encarnar, mas o Espiritismo nos traz a reencarnação de forma responsável. Responsável na medida que temos que ressarcir, que temos que trabalhar para ir tirando lá os nossos débitos,
Nós não nos lembramos nessa encarnação, via de regra, aquilo que fizemos e aquilo que fomos na encarnação passada e em outras encarnações também. Portanto, nós sabemos que todos estamos aqui por algum motivo e todos temos coisas para fazer, construtivas. E nós não sabemos se nós não estamos pagando essa conta com cartão de crédito. Porque muito antes de nós usarmos o nosso cartão de crédito para ir parcelando as nossas dívidas materiais, lá do plano espiritual a gente já descia, talvez para pagar com o cartão de crédito. Porque quando nós estamos lá, nós pensamos em vir e quitar todas as nossas falhas. E alguém lá do plano espiritual diz, olha, eu acho melhor fazer por etapas, porque se for para quitar toda a dívida, vai ser muito pesado. Então, nem sempre nós viemos numa encarnação e conseguimos quitar tudo. Mas se nós conseguirmos o mérito de ir quitando as nossas dívidas, já é um êxito na nossa vida. Então nós temos sempre uma proposta de trabalho. Ninguém veio aqui para não fazer nada. Isso não existe. Então nós sabemos que nós temos sim as nossas responsabilidades com as outras pessoas, conosco mesmo. E a missão de cada um. Alguns sabem qual é, outros não sabem, mas nós temos que trabalhar. Quando nós saímos do centro espírita, nós continuamos tendo que trabalhar na tolerância, na compaixão, na caridade. Caridade de coração, senão não é caridade. Como falamos numa outra ocasião, nós temos muitos gestos generosos, mas a compaixão e a caridade é um pouquinho além. E quando nós fazemos caridade, ela pode ser a material ou não. E sempre que nós vamos dar alguma coisa para alguém, nós nos damos junto. É o nosso sentimento que vai junto. Então, eu queria trazer para vocês duas histórias que eu já li bastante e gosto muito, e até para refletir, e eu sempre reflito também, porque para nós que viemos já com algumas falhas do passado e vivemos nessa luta do dia a dia, não é fácil entrar sempre no caminho do bem, porque nós somos pessoas que aprendem muito devagar na evolução moral. E nós temos muitas dificuldades no nosso dia a dia. E segurar aquela fé exige muito de nós em algumas situações. E os livros do André Luiz trazem assim umas histórias bem boas para que nós possamos refletir da nossa vida. Nós precisamos de disciplina, em primeiro lugar. Por que eu tenho que ter disciplina? Porque as outras coisas agradam mais num primeiro momento. Então nós vamos adquirindo a disciplina de fazer o que é certo, até que num momento aquilo vira tão normal que não precisa mais nem pensar. Mas a Joana de Ângeles diz que tudo começa pelo pensamento. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Ela fala, é na mente que se iniciam os planos de ação. Passa pelo pensamento. Então quando nós começamos a vigiar os nossos pensamentos e a disciplinar os nossos pensamentos, as nossas ações vão ser melhores, as nossas palavras são melhores, porque as palavras têm peso também. O pensamento é energia. Eu trouxe essas duas historinhas porque cada vez que eu leio eu penso em mim.
porque eu também tenho que me disciplinar muito, porque nem sempre é fácil, né? A gente deixar assim algumas coisas que a gente gostaria de fazer. Então é pensar o que eu gosto, né? E o que é bom para mim, tem uma diferença. Então a primeira história que eu trago, que está no livro Luz Acima, do Chico Xavier, pelo Espírito X, né? Que era o pseudônimo do Humberto de Campos. Ele fala, o título do capítulo é A Missão. Então, nesse capítulo, conta a história do Pacheco. Que o Pacheco era uma pessoa que frequentava o centro, tinha um conhecimento bom, mas que na primeira vez que ele foi numa sessão mediúnica, ele recebe uma mensagem do Ricardo. O Ricardo é um dos mentores da casa que ele frequentava. E o Ricardo fala que ele tinha uma missão muito especial. E ele ficou extremamente feliz com essa missão especial, né? E o Ricardo diz para ele, olha, que ele cultivaria as bênçãos de Jesus, que ele iria dar a claridade onde fosse necessário. E o Pacheco ficou, né, orgulhoso disso, né? Inflou o ego. E ele começou, então, a frequentar mais, a trabalhar na casa espírita, mas passado um tempo não muito grande, ele começou a desanimar e não tinha mais vontade de ir, e começou a achar defeito em tudo, e acabou por deixando os trabalhos da casa espírita e pensou, para que eu vou na casa espírita? E eu tenho uma esposa boa, filhos bons, uma vida tranquila, eu não preciso me preocupar com muita coisa. Essa tarefa ali de mediunidade só está atrapalhando a minha vida. E aí ele ficou nessa vida e de vez em quando ele recebia alguns amigos, né, alguns conhecidos que sentavam para conversar com ele, perguntar sobre espiritismo, trocar ideias. E ele falava assim muito bem sobre a doutrina, ele tinha assim o verbo, né? E ele sempre dizia assim no final das conversas, pois é, o meu mentor certa vez disse que eu tinha uma missão muito grande e eu não encontrei essa missão, né? Então ele terminava dizendo isso e a pessoa falava para ele, sim, mas então se tu tem essa missão e tu conhece tanto, por que tu não trabalha? Aí então ele começava, porque eu não tenho mais sossego, porque as pessoas me param na rua para perguntar sobre negócios, querem que eu enxergue algumas coisas dos parentes que se foram, ficam me pedindo para receber mensagens e me perguntam sobre negócios, sobre como esconder atos ilícitos. Eu não posso com essas pessoas e eu prefiro me afastar. E no centro espírita, então, nem se fala. É uma fofocaiada, é um querendo passar por cima do outro, e só falam, mas na hora de agir não fazem nada, e eu prefiro me afastar. Aí o tempo foi passando, o Pacheco enviuvou, os filhos cresceram e foram para o mundo, e como é natural, o Pacheco desencarnou. E quando ele passa para o plano espiritual, ele está bem desequilibrado, não consegue nem caminhar direito, não ouve direito, e está assim perdido. E passa um tempo, passa, e ele fica nessa erraticidade. Um dia ele encontra o Ricardo, que era aquele mentor lá no começo, né, da vida de mediunidade dele, e fala para ele,
e a missão que tu falaste que eu teria, né? Esperei a vida inteira por essa missão e ela nunca veio. E aí o Ricardo olha para ele assim, né? Dá um sorrisinho triste e falou: olha, a missão era tudo aquilo que tu rejeitaste. Porque a claridade que tu tinha que dar, a luz, era para levar para aqueles lugares, para aquelas pessoas que te procuravam. Porque quando ele estava na mediunidade também, quando vinha espírito sofredor, ele não queria. E nós sabemos que quando nós lidamos com a mediunidade, vem muito espírito sofredor. E a eles que nós temos que dar o consolo, né? O conforto, a boa palavra. E o Pacheco não queria isso. Nós temos que pensar que quando nós estamos nesse trabalho mediúnico, os bons mentores, né, os bons espíritos estão conosco, mas eles não estão toda hora para nos elogiar, dar mensagens boas. Eles estão nos assistindo, sim, não resta dúvida. Mas nós temos mensagens boas, nós temos mensagens que nos incentivam, nós temos mensagens que nos direcionam aos trabalhos. Nós temos muitas entidades sofredoras e a elas nós devemos o consolo, né? A caridade. E o Pacheco não gostava nem disso também. E todos esses fatores de ele não gostar dessas coisas fizeram com que ele se afastasse. Então ele nunca conseguiu trabalhar essa missão, porque ele se imaginava numa missão gloriosa, ou talvez onde as pessoas, ele falasse para uma multidão, onde as pessoas aplaudissem, e ele sempre imaginava uma coisa muito grande. Mas o conceito de Deus, ou de Jesus, para a missão, e missão grandiosa, não é o nosso conceito da Terra, né? Então o mentor diz para ele assim, que as missões salvadoras da Terra quase sempre chegam vestidas de avental e macacão. Isso nós temos que pensar bem, né? Que nós temos que começar a nossa missão fazendo aquilo que nos aparece na frente, né? Aquilo que nós precisamos fazer. Essa é a nossa missão. E nós temos que levar a nossa caridade, o nosso apoio, o nosso trabalho para quem precisa, né? Tem uma passagem na Bíblia que são os doentes que precisam. Aqueles que não estão precisando, que está tudo bem, é muito fácil conviver, né? Nós temos uma convivência pacífica com quem não tem problema, com quem nos apoia, com quem concorda conosco, mas o restante, né? Nós temos que trabalhar com os outros segmentos. E aí, então, né, para fechar a história do Pacheco, ele se desespera, né? E o Ricardo diz, olha, suporta as consequências do teu erro e mais adiante tu irás reencarnar e trabalhar isso que não foi trabalhado. E a outra história que eu achei conveniente para comentar hoje, para nossa reflexão, é de um homem chamado Sidônio, que é o título é um homem do mundo. E o Sidônio, mais ou menos parecido com o Pacheco, ele era muito inteligente, ele tinha muitas habilidades, ele sabia lidar com tudo que se tratava do mundo material, ele estava sempre com boas condições financeiras, ele tinha capacidades muito boas. Aí o plano espiritual pensou assim, bom, vamos aproveitar essas capacidades, né? Ele sabia lidar com uma série de coisas e administrava bem, e através do tempo ele começou a receber mensagens do plano espiritual, porque ele gostava muito de conversar sobre o espiritismo, né? E tinha assim uma boa retórica, mas ele não tinha ação. Então o plano espiritual começou a mandar uns recados, né? Para ver
se ele começava a trabalhar. E depois, então, eles começaram, através de amigos, incentivar que esses amigos dessem mais livros para que ele lesse. E começaram a aparecer várias oportunidades de trabalho. Mas todas as oportunidades ele se recusava, porque ele não queria compromisso. Então, se eles pediam para ele fazer um trabalho com os órfãos, não, porque ele não se identificava com os órfãos, porque era um trabalho que ele não ia gostar, e ele só dizia, não é para mim, eu não tenho capacidade, quem sou eu? Ele dizia, quem sou eu? Um homem do mundo. Então, isso não é para mim, eu não tenho capacidade. Aí passava um tempo, sugeriam, quem sabe, então tu dá um apoio lá na clínica de doentes mentais. Não posso, meu psicológico não suporta, tenho os nervos em frangalhos, também não podia. E quem sabe, então, a administração de alguma entidade, também não. E todas as vezes, no asilo dos idosos, não, porque também, todas as vezes que tinha uma oportunidade, ele dizia, quem sou eu? Dava aquela falsa modéstia, né? Quem sou eu? Não mereço, não tenho condições. E assim ele foi fugindo de todas aquelas oportunidades de trabalho, uma atrás da outra. Passou o tempo, né? Como acontece com todo mundo, o Sidônio morre e vai para o outro plano também meio desequilibrado, né? Por quê? E aí vai e vaga para lá, e vai e vaga para lá, para cá, para lá, para cá, até que um dia ele encontra, né, o mentor, e ele se agarra assim, chorando, né, pedindo auxílio, que ele sempre foi uma pessoa que estava do lado do bem, que, né, sempre foi uma pessoa que lia muito, que falava sobre tudo. E aí, essa pessoa que estava ali na frente dele, né, olhou assim para ele, mas sem muita vontade de ficar ouvindo muito, porque ele já sabia toda a história do Sidônio. E aí ele pergunta assim, mensageiro do céu implorou comovidamente, valei-me por quem sois. Sempre guardei muita fé, providência divina, procurei as reuniões edificantes. E aí ele vai dizendo o que ele fez, né? Daí continua. Não me conheceis porventura? E ele diz, conheço sim. E como conheço? Tu és um homem do mundo. E como essa entidade já tinha muitas outras coisas para fazer, muitos outros compromissos, ele deixa ele pensando, né? Olha, quando tu modificares o teu pensamento, aí então eu posso te atender. Porque na verdade ele não cumpriu nenhum daqueles compromissos ou não atendeu nenhuma daquelas solicitações, mas quando ele chega no mundo espiritual, ele quer ser atendido como uma pessoa que fez tudo certo. Não tinha se dado conta que todas as oportunidades que ele teve, ele foi botando de lado. Eu não posso, eu sou um homem do mundo. Essa história nos faz refletir bastante também. Porque muitas vezes a gente se coloca como homem do mundo mesmo, né? Nem sempre nós estamos dispostos a assumir certas coisas. E volta então a parte inicial da disciplina, né? De nos disciplinarmos para poder fazer as tarefas que nos são solicitadas. Nem sempre nós poderemos fazer todas, mas nós temos que iniciar com alguma coisa, né? Para que no final da nossa jornada nós possamos aproveitar aquilo que plantamos aqui,
porque nós sabemos o que nós levamos para o outro plano. A parte material ela é importante, não resta dúvida, mas nós levamos mesmo nossos valores, o que nós edificamos. E nós não paramos muito para pensar nisso, porque na parte material nós queremos sempre evoluir. Se nós temos uma televisão de 36 polegadas, se nós vamos comprar outra, nós compramos de 40, né? Mas quando nós temos a caminhada dos nossos valores, da nossa evolução moral, nós temos que pensar nisso também. Se nós formos até um pedaço, nós temos que querer mais e mais e mais, para não chegarmos no final daquele caminho que nós estamos tentando, né, conseguir entrar na porta estreita. No final do caminho nós temos que apresentar frutos, porque senão a nossa jornada terá sido perdida. Então essas duas histórias eu gosto muito, porque cada vez que eu leio, eu me coloco no lugar do Pacheco e do Sidônio. E às vezes eu me vejo como eles, né? Então é uma sacudida que nós precisamos ter de vez em quando nas nossas vidas, né? Para poder nos estruturar novamente, né? Às vezes